Esse podcast foi produzido e editado por Vezes7 Produtora. Se você pensa em começar o seu podcast, ou até mesmo já tem o seu projeto e quer fazer um upgrade na qualidade, eu te convido a conhecer a Vezes7 Produtora. Se você curte o nosso trabalho e precisa de alguma solução de áudio e multimídia, entre em contato conosco e faça seu orçamento. Edição e produção de podcasts, chamadas para eventos, vídeos institucionais e muito mais para o seu projeto. Entre em contato conosco pela nossa página do Instagram, o Vezes7 Produtora, ou você pode mandar um e-mail para nós, vezes7produtora@gmail.com. Sejam muito bem-vindos ao Memórias Pod. Meu nome é Leandro Magalhães e esse aqui é o seu podcast Storytelling, dedicado a contar histórias reais em que o nome de Deus foi glorificado. Essa semana a gente vai contar a história do pastor Martin Luther King Jr., esse cara que foi um ícone do tempo dele até hoje. Então, antes da gente começar esse episódio, eu quero pedir para você seguir a gente nas plataformas digitais, siga a nossa página lá no Instagram, siga a página da Vezes7 Produtora, se inscreva aqui no canal da IDB Jaraguá. Quer entrar em contato conosco? Manda um e-mail pra gente, projetomemoriaspod@gmail.com. Ou você pode me chamar lá na DM do Instagram, porque eu vou ler e vou responder aqui do mesmo jeito. Sem mais delongas, vamos pro episódio. O Dr. Martin Luther King Jr., vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1964, o nome mais importante da luta contra a não-violência nos Estados Unidos, morreu hoje, após ser atingido em pleno rosto por disparo de arma de fogo. Esse foi o anúncio feito pelo chefe de polícia de Memphis no dia da morte de um dos homens mais influentes do seu tempo. Ele havia acabado de instalar o seu quartel-general, onde se preparava para dar início a mais uma marcha pela integração racial na cidade do Tennessee. A polícia deteu 2 homens que não foram identificados. King foi baleado na sacada do hotel. O tiro atingiu a região acima do pescoço. O reverendo An Young, vice-presidente da Conferência Meridional de Orientação Cristã, na qual o presidente era Martin Luther King, afirmou que a bala atingiu no pescoço e na parte inferior do rosto. No dia 4 de abril de 1968, às 18 horas, o mundo tomou conhecimento sobre a morte do pastor Martin Luther King Jr., assassinado em Memphis com um tiro na cabeça. Ele morreu, mas ele tinha um sonho. No ano de 1929, Luther King já exercia o pastorado em uma comunidade. Aqui nós estamos falando do pai do Martin. Era casado com Alberta e tinha uma filha de aproximadamente 1 aninho, a Cristina. Eles moravam na casa que pertencia ao pai de Alberta, Adam Daniel Williams, pastor de renome ali em Atlanta. A casa era enorme e ficava bem localizada, numa região importante para a comunidade negra. Na mesma avenida em que moravam ficava localizada a Igreja Batista de Ebenezer, onde num futuro próximo Martin pregaria. O clima na casa dos King era de preocupação. Alberta estava grávida do 2º filho do casal, e ela queimava em febre. O estado dela piorou com o passar dos dias. Após semanas de preocupação, no dia 15 de janeiro de 1929, veio ao mundo um garoto, só que ele parecia morto na hora do parto. Após alguns segundos ali de tensão, veio a palmada do médico, fazendo com que a criança desse um grito maior do que a vida. Acabava de nascer um homem que seria uma das pessoas mais influentes do seu tempo. Martin Luther King Jr. cresceu em uma família bem ajustada e numa casa muito confortável. Martin nasceu em 29, ano da Grande Depressão. A Grande Crise deixou cerca de 65% da população negra americana desempregada. Os King jamais foram atingidos por essa crise, pois eram de uma classe social mais elevada. Eles nunca andaram em um automóvel que não estivesse totalmente pago, e nem moraram em uma casa que não fosse deles. Em 1935, ele passa da escola pública para a escola privada de Atlanta. Depois vai para a escola secundária Booker T. Washington. Nessa altura, sua família já morava na Boulevard Street.
uma das ruas mais ricas da cidade. Luther King, o pai, já era pastor influente e ocupava altos cargos junto a todos os movimentos em favor da população negra de Atlanta. O telefone tocava todos os dias, ameaças de morte, injúrias e ofensas. Tanta violência, desumanidade, ódio levaram o jovem Martin a despertar a real consciência do mundo em que ele vivia. Em 1944, Martin entra na Morehouse College. Ele escolhe o curso de Sociologia e mostra-se um jovem promissor, integrando muito bem o campus. Ele costumava se sair muito bem em discussões e debates políticos. O mundo acabava de ser transformado para sempre. Após o maior conflito armado que esse mundo já viu, inúmeros outros conflitos de escala menor tomavam conta do planeta. E Martin já era consciente de todos eles. Em 1951, finalmente recebe o seu diploma em teologia e assim dá início a uma importante fase da sua vida intelectual. Sem nenhuma pausa, ele entra no curso de filosofia na Universidade de Boston e é nesse período que ele conhece Coretta Scott, que no futuro seria sua esposa, a mulher que estaria do seu lado para receber todas as suas vitórias e também nos dias mais sombrios que viriam. O casamento acontece em junho de 53 e em setembro de 54 ele torna-se pastor na Igreja Batista na Avenida Dexter em Montgomery, Alabama, e é aqui que começa a cruzada da luta por direitos. É importante ressaltar aqui que nessa época a Ku Klux Klan, junto com a polícia, atuavam da forma mais covarde e violenta contra a comunidade negra. Através do medo, tentavam parar qualquer tipo de reação do oprimido. Martin percebeu que era exatamente esse medo que ele tinha que combater, pois a partir do momento em que as pessoas se sentissem encorajadas, elas seriam ouvidas. Em 55, Martin recebe seu diploma de doutor em filosofia. Nessa época, nada era mais humilhante que o regulamento das companhias de ônibus de Montgomery. Em 1º de dezembro de 55, a senhora Rosa Parks, uma costureira negra de 42 anos, cansada de um dia de trabalho, embarcou em um ônibus superlotado para casa. Felizmente, ela encontrou uma poltrona no início da sessão, reservada para pessoas pretas. Quando o ônibus estava lotado, o motorista mandou que os negros se levantassem para deixar os brancos se sentar. Parks se recusou a ceder o seu assento, mais por cansaço do que por um espírito revolucionário, digamos assim. Ela foi imediatamente presa e levada para o Palácio de Justiça. Rosa foi liberada sob fiança por Ed Nixon, um homem que sempre lutou pelos direitos civis. Foi ele que se cansou de tanta injustiça e estendeu a mão a todas as associações de movimentos negros. A ideia no início era apenas um dia de boicote aos ônibus pelo Comitê Político de Mulheres e logo começou a nascer um grande movimento. Um boicote que durou apenas 382 dias. No dia seguinte, Nixon chamou Martin para uma assembleia com mais de 40 representantes de movimentos da cidade. O boicote foi decidido de forma unânime. A jogada teve sucesso total e teve adesão de 99% das pessoas e estendeu-se até janeiro de 56, quando a polícia resolveu prender Martin Luther King sobre a acusação de excesso de velocidade. A prisão inflamou a comunidade negra. No dia 30 de janeiro de 56, Martin discursava em uma reunião e enchia aquelas pessoas de esperança. Mas ele foi interrompido ao receber a notícia de que sua casa havia sofrido um ataque à bomba. Graças a Deus, não passou de um susto. A população se reuniu em frente à casa de Martin. Eles estavam enfurecidos. Isso não era justo. Eles queriam fazer justiça com as próprias mãos, mas Martin acalma a multidão e diz a eles que eles deveriam responder todo aquele ódio com amor. Finalmente chegou o grande dia, 20 de dezembro de 1956. Chegou a Montgomery a ordem da Suprema Corte declarando ilegal a separação entre pessoas pretas e pessoas brancas nos ônibus. A vitória de Martin repercutiu pelo mundo. Protestos em lanchonetes que não atendiam negros, jornadas por liberdade, manifestação pelo direito civil, marchas em Washington, campanha por registros de eleitores. Tudo isso foi feito sob uma política de não violência.
Ele sempre foi uma figura controversa dentro dos Estados Unidos, o que rendeu um Prêmio Nobel da Paz em 1964, cujo valor de $50 mil foi distribuído entre instituições em prol dos direitos civis. Ao receber o prêmio em Oslo, perante a numerosa assembleia, King afirmou que o recebia em nome de milhões de negros americanos que lutam para dar fim à longa noite de injustiças raciais. A relação nos Estados Unidos, em face da concessão do prêmio, foi a de muito apropriada e de vergonha para todo mundo. Esta última expressão foi utilizada por pessoas racistas do sul dos Estados Unidos. Amado por uns, odiado pela maioria, Martin deu a seus companheiros uma arma poderosa contra a segregação. Edgar Hoover, então o diretor do FBI, certa vez o chamou de o maior mentiroso da América. O ex-presidente Truman afirmou que ele era um esticador de agitação. Nada disso impediu o mundo de vê-lo como um dos maiores líderes da luta mundial por justiça. Nos Estados Unidos, suas ações foram endossadas pelo presidente John F. Kennedy, que, antes de sofrer um destino semelhante ao de King, deu impulso notável para a legislação destinada a acabar com o maior trauma interno da América. Como foi descrito no passado, o racismo que ainda existe, especialmente nos estados do Sul. No início de 1965, estava na reta final a luta pelo voto do povo negro no Alabama, um dos lugares mais perigosos do mundo para um negro viver. King foi preso pela 10ª vez junto com ele, mais 3.000 pessoas foram detidas. Na primavera do mesmo ano, orientou a marcha em Selma, sobre Montgomery, a capital do Alabama. Milhares de pessoas compareceram. Martin mantinha sua posição de não violência, mesmo contrariando outros líderes que queriam de alguma forma tentar revidar toda a covardia. 4 de abril de 1967, o pastor Martin Luther King Jr. se levantou na Riverside Church de Nova York para proferir seu discurso sobre a ação dos Estados Unidos no Vietnã, pedindo aos americanos negros que se recusassem a participar do serviço militar conscientemente. Essa sua atitude gerou grandes críticas ao questionar a lealdade dos negros à pátria, mas, de qualquer forma, qualquer que fosse a situação, ele estava dentro da sua política de não violência. Sua campanha o manteve sob constante ameaça de morte. Telefonemas, cartas asseguravam-lhe o pior. King reservou uma atitude um tanto submissa publicada em 62, o que teria sido profético se seu trágico fim tivesse sido levado em conta. Podem crucificar-me, posso mesmo morrer, mas mesmo que isso aconteça, quero que digam, ele morreu para libertar homens. Eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia essa nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como auto-evidentes de que todos os homens criados são iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, mesmo o estado do Mississippi, um estado desértico, sufocado pelo calor da injustiça, e sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que meus pequenos 4 filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje.
tenho sonho que um dia o estado do Alabama, com os seus racistas cruéis, cujo governador cospe palavras de interposição e anulação, um dia, bem lá do Alabama, meninos negros e meninas brancas possam dar-se as mãos com meninos brancos e meninas brancas como irmãos e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia todos os vales serão elevados, todas as montanhas e encostas serão niveladas, os lugares mais acidentados se tornarão planícies e os lugares tortuosos se tornarão retos, e a glória do Senhor será revelada a todos os seres haverão conjuntamente. Essa é a nossa esperança, essa é a fé com a qual eu regresso ao sul. Com essa fé nós podemos esculpir na montanha do desespero uma pedra de esperança. Com essa fé podemos transformar as dissonantes discórdias do nosso país em uma linda sinfonia de fraternidade. Com essa fé podemos trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos, ser presos juntos, defender a liberdade juntos. Sabemos que um dia haveremos de ser livres. Esse será o dia. Esse será o dia quando todos os filhos de Deus poderão cantar com um novo significado. Meu país é meu, doce terra da liberdade. De ti eu canto, Senhor. Martin Luther King alimentava um sonho. Sob sua liderança, milhares de pessoas saíram de suas cadeias espirituais, foram libertas do medo e da apatia, e foram às ruas contra a injustiça. Milhões de pés marcharam sobre as ruas antecedendo seu sonho. Essas atitudes que realmente importam, pois sem elas, tudo não passaria de apenas o sonho da cabeça de um homem. Martin Luther King organizou um exército que nunca pegou em armas. Ele confundiu seus adversários. Na rua, liderando um povo, o fogo das tochas iluminava os rostos e, ao mesmo tempo, mostrava quem era o oprimido e quem era o opressor. Na minha opinião, Martin Luther King foi um dos maiores líderes de todos os tempos. Foi um líder para o povo negro e também para o povo branco. Em seu último sermão para o mundo, na igreja de Ebenezer, lá em Atlanta, na qual era pastor, Martin Luther King uniu esse sonho à sua própria morte. Frequentemente eu penso naquilo que é denominador comum e derradeiro da vida. Nessa alguma coisa que costumamos chamar de morte. Frequentemente penso em minha própria morte e em meu funeral, mas não no sentido angustiante. Frequentemente pergunto a mim mesmo o que eu gostaria que fosse dito, então eu deixo aqui com vocês esta manhã a resposta. Se vocês estiverem ao meu lado quando eu encontrar o meu dia, lembrem-se que eu não quero um longo funeral. E se conseguirem alguém para fazer o discurso fúnebre, digam-lhe para não falar muito. Digam-lhe para não mencionar que eu tenho o Prêmio Nobel da Paz. Isso não é importante. Digam-lhe para não mencionar que eu tenho 300 ou 400 prêmios. Isso não é importante. Eu gostaria que alguém mencionasse aquele dia em que Martin Luther King tentou dar a vida a serviço dos outros. Quero que digam que eu tentei ser direito e tentei caminhar ao lado do mais próximo. Quero que vocês possam mencionar o dia em que tentei vestir de mendigo. Tentei visitar os que estavam na prisão. Tentei amar e servir a humanidade. Sim, se quiserem dizer algo, digam que eu fui um arauto. Um arauto da justiça, um arauto da paz, um arauto do direito. Todas as outras coisas triviais não têm nenhuma importância. Não quero deixar para trás nenhum direito. Eu só quero deixar para trás uma vida de dedicação. Se eu puder ajudar alguém a seguir adiante, se eu puder animar alguém com uma canção, ou se eu puder mostrar a alguém o caminho certo, ou se eu puder simplesmente cumprir o meu dever como um cristão, se eu puder levar a salvação até alguém, se eu puder divulgar a mensagem que o Senhor deixou, então a minha vida não terá sido em vão.
É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Memórias Pod. Eu espero que vocês tenham gostado. História aí inspiradora do Dr. Martin Luther King Jr. Muito pedido aqui por vocês, então finalmente saiu. Queria esclarecer para vocês aqui que os últimos episódios eu não falei aqui após o episódio, nem li e-mails nem nada, porque eles foram gravados todos meio que no mesmo dia. Hoje eu não tenho e-mails, nem mensagens, nem DMs e afins, mas podem continuar escrevendo. Eu adoro fazer esse contato com vocês, eu adoro essa interação. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Até semana que vem. Tchau. Sou Igreja de Deus.